Donald Trump e Vladimir Putin se encontram em um encontro do século. Então fica até o final do vídeo para você entender todo esse enredo aqui da história em relação a essa guerra da Ucrânia. Talvez seja o último encontro para o fim definitivo dessa guerra que vem se alastrando por mais de 3 anos já, tá? Então fica até o final do vídeo para você entender, a gente vai estar batendo um papo em relação a isso, tá bom, pessoal? Mas antes aqui, não menos importante, contagem regressiva para você se inscrever no canal e também deixar o teu like, que é muito importante, nos ajuda aqui ao YouTube entender que esse vídeo aqui é relevante e é importante para você que está assistindo e também para outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. 3, 2, 1. Meu muito obrigado, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa comunidade. Fica até o final do vídeo aqui para você entender todo esse contexto, tá bom? Vamos lá. Donald Trump e Vladimir Putin chegaram no meio da tarde à base militar em Anchorage, no estado do Alasca. Com direito a tapete vermelho na pista, Trump recebeu Putin. Um longo aperto de mãos e alguns sorrisos marcaram o primeiro encontro entre eles desde 2018. Essa também é a primeira visita de Putin aos Estados Unidos desde 2015, quando Barack Obama governava o país. O anúncio era de que Trump e Putin teriam uma reunião só entre eles, mas os planos foram alterados. Cada presidente esteve acompanhado de 2 assessores. Trump chamou o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff. Já Putin levou Yuri Yushakov, ex-embaixador russo em Washington, e o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Os líderes tentam destravar um acordo que encerre os bombardeios russos contra a Ucrânia. O conflito se arrasta há mais de 3 anos, quando começou a invasão russa. Nesse período, a Europa mantém o apoio incondicional à Ucrânia e condena a guerra de Putin. Os Estados Unidos também, mas o tom mudou desde que Trump voltou ao poder. Trump tem criticado o presidente russo, mas já protagonizou uma discussão na Casa Branca com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky no começo do ano. Hoje, horas antes da reunião no Alasca, Zelensky, que não foi convidado, disse que seu país conta com uma posição firme dos Estados Unidos. Mas o conflito na Ucrânia não foi o único tema das discussões de hoje. Os presidentes se debruçaram também sobre questões econômicas e comerciais. Por conta da invasão da Crimeia em 2014, Moscou enfrenta uma série de sanções impostas pelos Estados Unidos. A reunião tem ainda uma série de simbolismos. O Alasca já foi parte do Império Russo, mas em 1867 foi comprado pelos americanos. E a base que recebe os presidentes foi crucial para os norte-americanos conterem a então União Soviética durante a Guerra Fria. Os países são separados pelo Estreito de Bering e algumas ilhas ficam a menos de 5 quilômetros de distância. Mas os russos deram uma alfinetada. Horas antes da reunião, Sergei Lavrov foi visto usando um moletom com a sigla CCCP, a sigla em russo da finada União Soviética. Apesar de pequena população, a presença de Putin no Alasca gerou protestos. Faixas de apoio à Ucrânia foram estendidas do lado de fora da base de Anchorage. Muito bem, agora vamos aqui a nossa análise ponto a ponto aqui, a minha opinião, né, em alguns detalhes. Eu queria que você prestasse muito minha atenção nesse momento exato aqui em que Putin vai cumprimentar Donald Trump, inclusive até o inverso, Donald Trump que sai e vai ao encontro de Putin, né? E nesse vídeo aqui mostra Putin vindo aqui, mas na realidade foi o inverso. O que acontece? Se você observar, Donald Trump, ele puxa Putin para perto, né? Mostrando isso que é um gesto, né? É uma linguagem corporal, né? Se você sabe o mínimo de linguagem corporal, você sabe, né, que isso aqui é uma demonstração de superioridade. Isso aqui é uma coisa, inclusive, pessoal, que eu não vejo ninguém comentando até nos canais de geopolítica, a não ser canais talvez de linguagem corporal em si, né? Eu não acompanho, mas assim, de geopolítica, de alguma informação do mundo, né, em maneira geral, eu não vi ninguém falar sobre isso, né? E Donald Trump tem essa postura. Vou soltar aqui para vocês verem
observarem isso, tá? Vermelho na pista, Trump recebeu Putin. Um longo aperto de mãos. Pode ver que ele pega na mão de Putin e puxa para dentro. Você pode voltar o vídeo aí e você vai ver no detalhe, tá? Talvez nessa câmera aqui não dê para observar bem isso. Eu assisti outros vídeos aqui e observei justamente isso, que está em outro ângulo, dá para ver mesmo que Donald Trump ele puxa a mão, ele não simplesmente estende a mão normal, como todo mundo faz, e cumprimenta. Não, ele pega na mão de Putin e puxa para dentro do corpo. Isso é um gesto, é uma de superioridade, inclusive. E até aqui nesse vídeo não mostrou, né, pra gente, mas talvez se você já viu outros vídeos desse momento aqui, você talvez tenha visto aí os caças. Caças, inclusive, um deles, que ele fica praticamente invisível no radar do mundo inteiro, até no radar russo. Que Putin olha para cima e tal, né? Será? E aí eu deixo uma pergunta no ar. Será que o próximo encontro deles vão ter drones sobrevoando toda a cúpula dos presidentes? Será que vamos ver isso um dia? Provavelmente sim, hein? Vamos seguir aqui. Tem mais 2 pontos aqui que eu vou estar comentando, tá? E alguns sorrisos marcaram o primeiro encontro entre eles desde 2000. O que chama atenção também aqui é realmente uma aparente, pelo menos, intimidade dos dois. Eles parecem ser próximos, assim, ter uma certa amizade. Não é tipo assim, não parece ser um encontro, e pelo menos assim é o que parece, tá, gente? Não quer dizer que seja, né, na prática, mas assim, é o que me parece, é que seja um encontro quase que de amigos, sabe, que estão afastados há um tempo, nunca mais se viram pessoalmente, estão retornando-se a ver. É o que aparenta, pelo menos, no meu ponto de vista, né? Vamos seguir aqui. 2018. Essa também é a primeira visita de Putin aos Estados Unidos desde 2015, quando Barack Obama governava o país. Esse momento também aqui da reunião, que Putin entrou no carro de Trump, que inclusive é um detalhe que nesse vídeo aqui não vai mostrar, não falou sobre isso, né? Mas eu assisti outros comentários falando também, que nesse caso aqui o correto era Putin ir em seu carro e Trump ir no seu carro, mas nesse caso não. Donald Trump ele chamou Putin para entrar no carro dele, presencial dele, e os dois foram no carro de Trump, né? O anúncio era de que Trump e Putin teriam uma reunião só entre eles, mas os planos foram alterados. Cada presidente esteve acompanhado de 2 assessores. Trump chamou o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff. Já Putin levou Yuri Yushakov, ex-embaixador russo em Washington, e o ministro de Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Os líderes tentam destravar um acordo que encerre os bombardeios russos contra a Ucrânia. O conflito se arrasta há mais de 3 anos, quando começou a invasão russa. Nesse período, a Europa mantém o apoio incondicional à Ucrânia e condena a guerra de Putin. Os Estados Unidos... E que acordo seria esse que Putin quer? Provavelmente as terras raras, que assim como tem no Brasil, também tem na Ucrânia. O segundo ponto que provavelmente Putin quer é aquele corredor, eu não lembro o nome da cidade agora, cara, não sei se é Kharkiv. É um corredor para o sul da Ucrânia ali, que é justamente a parte em que a Rússia está atacando, está mantendo as posições no momento. A Rússia, se você lembrar direitinho, a Rússia passou aí um ano e meio no máximo da guerra, atacando toda a Ucrânia, vencendo vários pontos. Só que no fundo, o que a Rússia sempre quis e o que ela quer, além de evitar que a OTAN, obviamente, monte uma base na Ucrânia, tenha como a Ucrânia faça parte da OTAN, não é? E aí a OTAN poder botar bases militares ali, enfim, né? Seria um alvo fácil para a Rússia, né? Para atacar a Rússia futuramente. Ela quer aquele corredor que vai para o mar, ali, entendeu? O sul da Ucrânia, não tem aquele mar, acho que é Mar Negro, não lembro agora.
Mas se você analisar, é isso que ela quer. Então, agora no final, então assim, ela esperou todo o mandato de Joe Biden acabar para para pegar Donald Trump, possivelmente seria ele, né? Eles já previam isso. E aí fechar um acordo agora. Entendeu? Então assim, no final das contas, é isso que a Rússia queria e é isso que ela vai conseguir. Esse presidente aqui, cara, ele pode chorar como ele quiser. Donald Trump e Vladimir Putin, os dois vão conseguir o que eles querem. Entendeu? Donald Trump vai ficar com as terras raras e a Rússia vai ficar com um corredor para o mar. Simples assim. É isso que eles sempre quiseram. Entendeu? Eles ficaram atacando até Kiev, ali, até a capital, e um pouco mais acima até o norte também, não é? Até a parte mais europeia, assim, a metade europeia e tem a metade russa da Ucrânia, né? Então eles dominaram a parte menor parte ali da Ucrânia do lado europeu e ficaram finalizando o fim da guerra agora já no final onde eles querem tomar. E é isso que vai ser o acordo. Tá? Vamos ver aqui o final que eu vou estar pontuando alguns detalhes daqui para lá, daqui para o final desse vídeo aqui, tá? Bem, mas o tom mudou desde que Trump voltou ao poder. I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time. Trump tem criticado o presidente russo, mas já protagonizou uma discussão na Casa Branca com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky no começo do ano. Hoje, horas antes... E aqui, pessoal, é o seguinte, por que Donald Trump não teve uma reunião com Putin e Zelensky junto? Porque o dono da bola é Putin, cara. Então o papo ali foi entre os cabeças. E quem é o cabeça? É Donald Trump e Putin. Ponto final, não entra Zelensky. A verdade nua e crua, infelizmente, é essa. Quem é a Ucrânia frente à Rússia? Não é ninguém. A verdade é essa, entendeu? Não estou defendendo aqui a Rússia ou algo do tipo e achando que tá a Ucrânia que estava errada de se defender. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando os fatos, entendeu? A Ucrânia frente à Rússia não é nada. É assim que eles pensam. E é assim que é. Entendeu? É a triste realidade. Assim como tem o rico, também tem o pobre. E ponto. Então assim, essa reunião é uma reunião decisiva. Inclusive já deve ter sido negociado ali, isso que eu já falei no começo aqui do vídeo, aqui um pouco antes, sobre terras raras, aquele caminho ali para o mar, entendeu? Outros detalhes ali também. Mas enfim, já estava tudo decidido. Foi só um encontro pessoal ali. Vladimir Zelensky ali não precisa, Zelensky na verdade, não precisa nem participar, porque já está tudo alinhado entre eles, entendeu? Vamos seguir aqui. Mas antes aqui, pessoal, se você gostou desse vídeo até aqui, desses pontuamentos aqui, toda essa informação que foi passada aqui também pela reportagem, já deixa o teu like e se inscreve no canal, isso é muito importante. Compartilha esse conteúdo com os teus familiares e amigos, tá? Vamos seguir aqui, já está finalizando o vídeo, tá? Da reunião no Alasca, Zelensky, que não foi convidado, disse que seu país conta com uma posição firme dos Estados Unidos. Mas o conflito na Ucrânia não foi o único tema das discussões de hoje. Os presidentes se debruçaram também sobre questões econômicas e comerciais. Por conta da invasão da Crimeia em 2014, Moscou enfrenta uma série de sanções impostas pelos Estados Unidos. A reunião tem ainda uma série de simbolismos. O Alasca já foi parte do Império Russo, mas em 1867 foi comprado pelos americanos. E a base que recebe os presidentes foi crucial para os norte-americanos conterem a então União Soviética durante a Guerra Fria. Os países são separados pelo Estreito de Bering e algumas ilhas ficam a menos de 5 quilômetros. Inclusive, essa venda aqui da Rússia para os Estados Unidos foi uma das maiores burrices, acredito eu. Se eu estivesse conversando aqui com um estrategista russo, ele com certeza ia concordar comigo dizendo que foi uma das maiores burrices da Rússia em ter vendido o Alasca para os Estados Unidos. Entendeu? Porque a Rússia estando em outro continente,
na mesma terra em que os Estados Unidos habitam, cara, colocando um míssil ali, uma base militar russa ali, acabou. Entendeu? Acabou para os Estados Unidos. Esse, inclusive, é a disputa, né? O maior problema da Ucrânia em entrar na OTAN é basicamente isso, porque a Ucrânia entrando na OTAN, seria vizinha colada com a Rússia, ou seja, qualquer míssil de alcance próximo iria atacar Moscou, enfim. Então, assim, os russos desconfiando dos europeus. Entendeu? E aí, nesse caso aqui, se a Rússia tivesse ainda o Alasca como fazendo parte do Alasca, o Alasca fizesse parte da Rússia, seria isso aqui, só que no quintal americano, né? Então, assim, foi uma das maiores burrices da Rússia ter vendido esse local. E para os americanos é perfeito, né? Porque ele consegue, se eu não me engano, talvez seja o único país no mundo, ou um dos únicos, que tem 2 oceanos, né? 2 oceanos e na verdade até 3 oceanos, né? Tem ainda tem o Antártico ali, o Oceano Antártico ali em cima, no norte, né? Graças ao Alasca, né? Então, assim, a maior mancada russa foi essa venda aqui. Vamos seguir aqui, já está acabando. De distância, mas os russos deram uma alfinetada. Horas antes da reunião, Sergei Lavrov foi visto usando um moletom com a sigla CCCP, a sigla em russo da finada União Soviética. Apesar de pequena população, a presença de Putin no Alasca gerou protestos. Faixas de apoio à Ucrânia foram estendidas do lado de fora da base de Anchorage. Pois é, e aqui por último, né, Stand with Ukraine, né, firme com a Ucrânia. As minorias, não é? As minorias. Infelizmente a Ucrânia vai sair perdendo nesse duelo, né? Acredito que aí, como eu falei, né, o Putin ele foi se arrastando esse conflito, né? Porque ele já pretendia isso, né? Por mais que ele até saiu do sistema SWIFT, teve todo aquele prejuízo no começo da guerra ali, primeiro ano, 1 ano e meio no máximo. Mas a verdade, cara, é que se a Rússia quisesse mesmo dominar totalmente a Ucrânia, ele teria aniquilado totalmente a Ucrânia, não tem como, entendeu? A Ucrânia, ele só conseguiu sobreviver, resistir, entre aspas, graças aos apoios estrangeiros, né, da União, da Europa e dos Estados Unidos também, que mandavam só armamento e tal, mas na prática, se fosse pau a pau ali, Rússia, Ucrânia, não tem nem conversa, não tem, entendeu? Mesmo embora a Ucrânia tendo resíduos ainda ali do tempo da União Soviética, né, material bélico ali ainda, de algumas coisas, mas é só uma parcela e está totalmente desatualizado também, né, obviamente. Hoje em dia tem equipamentos muito mais avançados, né. Então era isso, eu vou esperar você comentar aí embaixo aí o que é que você pensa a respeito desse encontro, né, que pra mim vai ser o último encontro e já foi decidido aí tudo, né. O Zelensky, ele é basicamente um coadjuvante dessa guerra, por isso que até Donald Trump nem fez questão de convidá-lo para uma reunião tríplice aí, né, com apenas eles dois ali, realmente quem está comandando, né. Só conversou ali quem resolve o conflito é Trump, que veio negociar isso aí, ele quer a fatia do bolo dele, né, que ele não é besta, é nacionalista, e o Putin, que é ao lado dele na história, que ele investiu nisso. A verdade é essa, infelizmente, milhares, centenas de milhares de ucranianos morreram, estrangeiros ali também, russos também morreram, infelizmente a guerra é isso, né, infelizmente. O próximo passo é finalizar a guerra no Oriente Médio, ali em Israel, também vai ser basicamente quase que nesses modos ali, se não me falha a memória, já estão negociando ali a Riviera, tornar Gaza uma Riviera ali, e aí inclusive o idealizador, ou um dos, foi Donald Trump também. Se não me falha a memória, foi antes dele ser eleito, ou já foi no comecinho agora desse ano que ele falou isso. Não é? E vai ser como ele falou, entendeu? Essa é a realidade. Infelizmente, muitas crianças em Gaza têm sofrido, não é?
muitos árabes ali, israelenses também, né? E infelizmente o mundo ele é cruel, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te aguardo no próximo vídeo, pessoal. Deixa o teu comentário, tô curioso para ler, hein? Vou ficando aqui, um abração, valeu, fui!